Que alegria poder ver os nossos aventureiros e desbravadores presentes aqui na igreja, envolvidos cada vez mais com as atividades da igreja. Louvado seja Deus. Hoje é um dia de festa pelas decisões que foram tomadas ao lado de Cristo Jesus. Nós estamos felizes e agradecidos a Deus. Queridos, é sempre muito bom poder estar na igreja. Que bom que você veio, que bom que você está aqui na presença de Deus. E eu tenho uma frase que eu falo quase que todos os cultos, né? Que quando nós vamos à igreja, nós vamos para ter um encontro com Deus. E eu queria convidar você nesse momento a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos refletir, nós vamos aprender algumas lições importantes da palavra de Deus. E eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Todos encontraram? Com a sua Bíblia em mãos, feche os seus olhos e vamos juntos orar. Querido Deus e amado Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite temos a alegria de estar aqui na tua igreja. Temos a alegria de abrir a tua palavra para ouvir a tua voz. E nós queremos te suplicar que neste momento, querido Deus, o Espírito Santo se faça presente em nosso meio, nos ajudando a entender a tua palavra, nos ajudando, Senhor, a aceitar e também a colocar em prática na nossa vida a tua vontade. Senhor Deus, nós queremos ter um encontro especial com o Senhor nesse momento. Portanto, toma a nossa vida. Toma os nossos pensamentos nesse momento, que todo o nosso pensamento seja direcionado à tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. João capítulo 5, a partir do verso 1, lemos assim: Depois disso Jesus voltou a Jerusalém, para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Verso 8, Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. O Evangelho de João tem como finalidade, como propósito, mostrar a divindade de Jesus. Mostrar que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, que deveria vir ao mundo. E Jesus, durante o período em que esteve aqui na terra,
ele pregou, ele falou, ele anunciou as verdades a respeito do reino de Deus. Mas Jesus não apenas curou, Jesus não apenas falou, Jesus ele realizou milagres. E as pessoas elas olhavam, elas viam Jesus e elas ficavam maravilhadas pelas coisas que Jesus realizava. E as pessoas então elas seguiam Jesus. Mas a grande maioria das pessoas, elas não acreditavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Eles achavam que Jesus era um profeta apenas, achava que Jesus ele não falava em nome de Deus, e por diversas vezes nós percebemos no Evangelho de João o diálogo entre Jesus e os fariseus, Jesus e os judeus da época, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, e eles ficavam perseguindo Jesus, buscando encontrar brechas para poder acusar Jesus, para poder prender Jesus. E agora o capítulo 5 inicia falando a respeito de um homem que estava enfermo por 38 anos. Havia uma ideia de que se você chegasse até o tanque, né, o tanque de Betesda, você, ao ver o balanço das águas, se você entrasse primeiro, você seria curado. As pessoas acreditavam que vinha um anjo, e esse anjo ele soprava ali um vento, agitava as águas, e o primeiro enfermo que entrasse nas águas, ele seria curado. Então, imagine só a quantidade de pessoas que estavam ali buscando uma cura. As pessoas estavam ali preocupadas em serem curadas das suas enfermidades, das suas dores, das suas lutas. E lá estava esse homem, 38 anos, sofrendo. Ele estava em uma maca. Em algumas versões a Bíblia chama de leito. E quando você ouve a palavra leito, você logo pensa em uma cama. Só que o leito ele não era uma cama, ele era uma maca, era como se fosse uma capa, onde a pessoa ela se deitava para se proteger ali do chão. Então era algo leve, não era algo pesado que qualquer pessoa poderia carregar. E ele ali estava. Jesus, ele se aproxima desse homem. E Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? Ele olha para Jesus e diz assim: eu quero. Só que todas as vezes que a água se agita, eu vou na direção da água, mas vem um na minha frente e entra e eu não consigo. Perceba que esse homem, ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem estava ao lado dele perguntando se ele queria ser curado. Ele pensava que Jesus estava se referindo ao milagre que poderia, entre aspas, acontecer ali pelo agito das águas. E Jesus então agora dá uma ordem para ele. E Jesus diz assim: levante-se, pegue o teu leito e ande. Um homem que estava há 38 anos enfermo, paralítico, sem poder andar. Jesus diz: levante-se, pegue o seu leito e ande. É interessante observar isso, porque a nossa fé, muitas vezes, ela está atrelada à obediência à vontade de Deus. Muitas vezes Deus, Ele quer realizar muitas e muitas coisas na nossa vida, mas antes Ele prova a nossa fé. Nós precisamos dar um passo de fé para desfrutar daquilo que Deus tem a nos oferecer. E Jesus dá uma ordem: pegue o teu leito e ande.
Até aí parece algo tudo comum, algo tudo normal. Mas a ordem de Jesus era uma ordem que estava de alguma forma, de alguma maneira, contradizendo não a lei de Deus, mas a lei dos fariseus. Por quê, pastor? Veja bem, a Bíblia diz que o dia em que isso aconteceu foi num sábado. E os fariseus, eles guardavam o sábado, assim como Jesus também guardava o sábado. Assim como todo o Novo Testamento guardava o sábado. Mas o problema é que os fariseus, eles criavam regras em cima de regras, tornando o sábado um fardo, tornando o sábado algo impossível de ser observado, tirando o propósito do que realmente significa o dia do Senhor. O que eles faziam? Eles colocavam algumas regras, onde as pessoas elas não poderiam infringir essas regras. E uma delas, apenas para o nosso entendimento, a pessoa ela não poderia carregar nenhum lenço no seu bolso. Por quê? Porque se ela carregasse esse lenço no bolso, ela poderia estar andando e suando, pegar o lenço, passar no rosto e cair ali uma gota de suor do rosto e o suor cair na grama e a pessoa então estaria regando a grama e estaria transgredindo o sábado. Uma outra regra: o paralítico ele não poderia pegar a sua maca, ele não poderia pegar o seu leito e andar no sábado, porque ele estaria fazendo esforço, estaria carregando peso sobre as suas costas. E Jesus agora, para mostrar que Ele é o Senhor do sábado, em que sentido? Em que o sábado ele é o dia do Senhor, ele é o dia de guarda, mas o sábado ele não tem a ver com esse fardo, com esse peso, a qual os fariseus colocavam sobre o povo judeu. Jesus olha e diz: pega o teu leito e ande. Jesus ele trabalhou aos sábados, mas o trabalho de Jesus aos sábados teve o propósito e o objetivo pelo qual o sábado foi instituído. O trabalho de Jesus, ele tem a ver com a restauração, com a redenção. E esse é um dos propósitos a respeito da guarda do sábado. E quando os fariseus observaram que este homem havia sido curado no sábado, a primeira coisa que eles fizeram foi dizer para o paralítico: quem foi que te curou? E o paralítico olhou para eles e falou assim: eu não sei. Veio um homem até mim e falou: você quer ficar curado? Pega o teu leito e anda. Ele me mandou pegar o leito, eu peguei o leito e comecei a andar. E eu fui curado. Passou um tempo. O homem estava no templo, juntamente com muitos fariseus, e Jesus se aproxima novamente dele. E Jesus olha para ele, e Jesus agora, ele menciona algo extraordinário. Por quê? Porque Jesus diz para ele: você está curado. Não peque, para que não te aconteça coisa pior. Perceba que Jesus curou aquele paralítico, Jesus resolveu o problema de saúde que aquele homem tinha. E agora Jesus chega para ele e diz assim: você está curado, mas não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Pastor, então quer dizer que aquele homem ele estava doente porque ele cometia pecados?
Aquele homem, ele estava doente não apenas no aspecto físico, mas no aspecto espiritual. Ele estava longe de Deus, estava distante de Deus. Tanto é que quando Jesus se aproxima, ele não reconhece Jesus. Quando Jesus chega para ele e diz assim: olha, você está curado, você foi curado. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, você foi curado pelo poder de Deus. Então não peque mais, abandone essa vida de pecado, se volte para Cristo, se volte para Jesus. E sabe qual foi a reação do homem? A Bíblia diz que agora ele identificou que foi Jesus que o havia curado. E de vez ele chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, muito obrigado, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor me curou. Sabe o que ele fez? Ele foi até os fariseus, para contar para os fariseus que o homem que o havia curado era Jesus. Perceba que sempre vai existir dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que reconhecem a Cristo, que o aceitam como Senhor e Salvador, e um grupo de pessoas que vai recusar Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Salvador. Aquele homem, ele teve todas as oportunidades de reconhecer Jesus. Ele recebeu a cura de Cristo, mas ele, de vez aceitar Jesus, ele preferiu informar aos fariseus que era Jesus que o havia curado. Quantas oportunidades nós temos na vida de entregar a nossa vida a Deus? Você já parou para pensar? Desde o momento do nosso nascimento, alguns nasceram num berço cristão, outros ao longo da vida conheceram a Cristo e talvez se afastaram dos caminhos de Deus. Outros ainda nunca ouviram falar de Cristo, nunca ouviram falar de Jesus. Mas o fato é que nós temos oportunidades diariamente para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida. E quantas oportunidades Jesus nos dá? Será que são poucas? Ou será que são muitas? São muitas oportunidades. O Espírito Santo, ele toca no nosso coração constantemente, para que nós venhamos entregar a nossa vida a Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida. Mas infelizmente, muitas pessoas preferem dizer assim: ainda não é o momento, ainda não é a oportunidade, ainda não é a hora de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O maior desejo de Jesus é salvar o ser humano. O maior desejo de Cristo é que nós venhamos a tomar decisões diárias ao lado dele, aceitar a sua graça, aceitar a salvação. Mas a graça e a salvação tem a ver com escolhas. Deus escolheu você, escolheu te salvar. E agora, o que faz a diferença é a sua escolha, a sua decisão, a sua entrega.